A fluoretação consiste na adição controlada de ânions fluoreto F- na água tratada que é distribuída à população. No entanto, esse processo só pode ser realizado até um determinado valor estabelecido como efetivo na prevenção da cárie dentária, que não pode exceder 1,5 mg por litro. Qual o volume de água em litros que deve ser adicionado a 500 ml de uma solução de F- com concentração 5 mg por litro para que se obtenha o valor máximo efetivo na prevenção da cárie? Então, repare o seguinte. Nós estamos aqui com uma questão que oferece para nós o volume inicial de uma solução, que é 500 ml. Essa solução ele me dá a concentração original dela, 5 mg por litro, e ele quer saber o valor máximo, para que ela tenha o valor máximo efetivo, que é 1,5 mg por litro. Então repare que as concentrações inicial e final têm a mesma unidade. Isso é um problema a menos. Se essas unidades não fossem iguais, eu teria que fazer uma conversão para que uma delas ficasse igual à da outra. Sem esse problema, eu preciso notar que a concentração que eu tenho inicial, que eu vou chamar de MI, ela é maior que a concentração final, que eu vou chamar de MF. Então o problema é um problema de reduzir a concentração para uma concentração aceitável pela legislação. Então, se eu tenho que reduzir a concentração de uma solução e ele pergunta qual o volume de água que eu tenho que adicionar, esse é um caso clássico de uma operação denominada diluição. Na diluição, o que eu faço? Eu reduzo a concentração de uma solução adicionando solvente, no caso água. Só que nesse processo, a quantidade de fluoreto que eu vou ter no início é igualzinha à quantidade de fluoreto que eu vou ter no final. O que muda? O volume do início para o fim, devido à adição de solvente e, consequentemente, a concentração do início para o fim, ela diminui. Então, do início para o fim, o volume da solução aumenta para que a concentração diminua, já que volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. Então, se é assim, podemos dizer que a concentração de uma solução é a quantidade de soluto em massa, por exemplo, dividido pelo volume. Então, se a massa inicial é igual à massa final, então a massa inicial vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial. Eu vou pegar esse volume que está no denominador e vou passá-lo para o numerador multiplicando a concentração. Logo eu vou poder escrever assim: concentração de F- no início vezes o volume da solução no início é igual a concentração de F- no final vezes o volume final. Concentração inicial é alta, 5 mg por litro. Volume inicial, ele quer uma solução de 500 ml. Concentração final é a que a legislação permite, 1,5 mg por litro. É menor que a inicial. E nós queremos saber o volume de água, mas atenção, isso aqui não é o volume de água ainda. Isso é o volume da solução final. Então o volume da solução final vai ser 5 vezes 500, e miligrama por litro eu já vou cancelar com miligrama por litro. E aí 5 vezes 500 dá 2.500 ml dividido por 1,5. Portanto, o volume final da solução, não se esqueçam que é da solução, não é o volume final de água, vai ser 2.500 dividido por 1,5, o que vai dar aproximadamente 1.666,7 aproximadamente ml. E se a pergunta foi sobre a água, o volume final menos o volume inicial me dá o volume de água necessário para que a concentração diminua. O volume final, 1.666,7 menos o inicial, que ele falou que são 500 ml. Então isso vai dar
1.166,7 ml, agora sim, de água. E se ele quer isso em litros, eu preciso andar com essa vírgula 3 casas para a esquerda, chegando em 1,1667 litros. O valor mais perto que nós temos para esse volume de água adicionado consta da letra B de bola e, portanto, é a nossa resposta.